Muito bem, são 10 horas e 26 minutos e nós estamos chegando com a entrevista do dia aqui dentro do programa Edinho Duarte Comunica. Vamos lá, nós vamos conversar agora com o nosso entrevistado do dia, que é Everton Fernandes. Ele é do TRE e fala conosco agora sobre as mudanças no processo eleitoral deste ano por causa da pandemia e do novo coronavírus. E como que vai ser esta eleição, a regra do jogo, o que mudou. Na verdade, por enquanto, o que mudou, a gente sabe, foi a data da eleição, que de outubro passou para 15 de novembro o primeiro turno, o segundo 29 de novembro. Everton Fernandes. Bom dia, Everton. Bom dia. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom dia, Edinho. Bom dia, Edilson, Herônimo. E um bom dia especial aos ouvintes do seu programa Edinho Duarte Comunica e aos ouvintes em geral da Rádio 102 FM. Gostaria de, antes de entrar no tema e se agradecer a oportunidade e o espaço que o programa está disponibilizando para a Justiça Eleitoral, para que a gente possa trazer informações para os cidadãos, para os eleitores, que a melhor notícia que a gente pode dar, ou a melhor informação que a gente pode dar é a transparência e o esclarecimento, né? Trazer a informação para a população para que ela possa então aí fazer a sua melhor escolha e fazer a sua melhor decisão, né? Pois é, diante da pandemia, que é um fato novo, aquela coisa que não era esperada e acabou acontecendo, o TRE já tem uma tradição, o próprio TSE já tem essa tradição de eleições, né, digitalizadas nesta era, que alguns países ainda não chegaram lá, e essa tradição dava uma certa normalidade, uma tranquilidade. As eleições, elas fluíam naturalmente. O TRE aqui, é claro, uma empreitada enorme de preparação, de tudo aquilo que tem que ser feito para que as eleições ocorram dentro daquele padrão que exige a nossa democracia. Mas, de repente, a gente se vê diante do inusitado, não é? Que é uma variável que precisa ser levada em consideração agora. Por isso, algumas mudanças já aconteceram. E isso está levando o TRE aqui e todos os tribunais regionais a correr para informar para a população, chegar à informação de como será esta eleição em meio à pandemia. O que você pode falar já inicialmente dessas diretrizes novas, essas novas diretrizes, portanto, do TSE como órgão máximo e dos TREs, no caso, especificamente o TRE aqui do Amapá? Exatamente, Edinho. A gente não é segredo para ninguém, né? A pandemia porque nós passamos ainda, porque a gente já está dentro dessa pandemia, ainda está sofrendo as consequências, por mais que haja aí a flexibilização já de algumas regras de restrição. A gente sabe que não há uma vacina para o vírus, não há uma cura, há apenas protocolos de saúde, né, de tratamento, e por conta disso nós já estamos aqui sofrendo as consequências da pandemia. Porém, nós temos que realizar a eleição, né? A eleição, ela é necessária, ela precisa ser realizada para que você mantenha a escolha democrática, né, para que você mantenha o sufrágio universal resguardado da população, do cidadão, do eleitor. E por conta disso, a Justiça Eleitoral, ela está procurando se adequar às novas diretrizes, né? Esse fato é um fato novo que pegou todos de surpresa e não foi diferente para a Justiça Eleitoral. Nós tínhamos já nossos protocolos todos para a eleição, as nossas resoluções todas aprovadas pelo TSE, segundo o planejamento que nós tínhamos antes da pandemia. As resoluções, para você ter uma ideia, Edinho, foram todas votadas e aprovadas pelo TSE em dezembro de 2019, quando a gente não tinha nem conhecimento sobre o que era o coronavírus. É incipiente, né? Estava ainda iniciando ali em Wuhan, né? Na China. Então todo o calendário eleitoral e todas as regras foram estabelecidas com aqueles protocolos que a gente já realiza em toda eleição. Com a pandemia houve uma surpresa para todos nós, né? E eu costumo dizer sempre isso.
A eleição, sim, e o processo eleitoral poderia sim ser muito afetado. Afinal de contas, o que nós mais fazemos numa eleição é aglomeração, né? Perfeito. Faz parte do processo democrático, faz parte da festa da democracia, a reunião dos cabos eleitorais, a reunião de candidatos. Inclusive a manifestação individual de cada eleitor, né, pró-candidatura daquele que ele pensa em eleger, escolher, né? Exato, o contato físico ele é comum, né? Comum. Nas propagandas eleitorais que a gente costuma dizer que eu acredito que vai ser uma das mais afetadas, né, no processo eleitoral, ou vai ter que ter uma adequação aí por conta dos protocolos de saúde, né? Por conta disso, o Congresso Nacional promulgou, né, dia 2 de julho, a emenda constitucional 107 de 2020, né? O que basicamente essa emenda constitucional fez, você até adiantou, ela alterou a data das eleições. Data do pleito. Ela postergou para mais 42 dias a data das eleições, porque, segundo alguns especialistas infectologistas, no mês de novembro nós teremos uma situação mais estável quanto à proliferação do vírus aqui na nossa sociedade brasileira, não só no Amapá, mas em todo o Brasil. E por conta disso foi editada essa emenda constitucional. Eu costumo sempre dizer, Dinho, que basicamente ela não trouxe alterações para o processo eleitoral. Foram apenas algumas alterações pontuais quanto às regras para a eleição. O que ela alterou mesmo foram alguns prazos, datas. Isso ela alterou. Algumas regras sim foram, mas a maioria, na realidade, serão as regras já votadas pelo TSE, já aprovadas, já editadas nas resoluções. Nós temos resoluções de propaganda eleitoral, de registro de candidatura, de arrecadação de gastos e prestação de contas de campanha. Nós temos a nossa resolução de atos gerais do processo eleitoral, que é onde nós organizamos todo o processo eleitoral, e basicamente essas resoluções não foram alteradas. Algumas datas dentro delas é que serão alteradas por conta dessa emenda constitucional, que visa e tem o objetivo de resguardar a saúde pública, que é o mais importante para nós. O bem maior é a vida, né? E, sem dúvida, é obrigação do poder público cuidar da vida de todos. Eu pergunto a você, então nós tivemos a primeira mudança, foi com relação à alteração das datas. 15 de novembro e 29, primeiro turno e segundo turno. O que mais mudou no que diz respeito a datas? Porque o ouvinte quer saber, o eleitor quer saber, também o pré-candidato quer saber. Nós tínhamos prazos anteriores para desincompatibilização de quem pretende candidatar-se e também desincompatibilização de quem ocupa microfones no rádio, na televisão, nos veículos de comunicação para concorrer à eleição. Sendo que os prazos, eles são fatais, gente. Se o sujeito é pré-candidato, ele vai realmente estar decidido a concorrer e ele não se desincompatibilizar, ele vai ficar impedido de concorrer. Seja dos microfones, se afastar, eu falo de se desincompatibilizar, no caso dos comunicadores, dos microfones, ou seja, de um cargo que ele ocupe. Exato, você trouxe até uma das regras, poucas regras que foi alterada mesmo, né? Perfeito. Com a promulgação da emenda constitucional no dia 2 de julho, o que é que a emenda constitucional diz? Ela disse o seguinte: todos os prazos que já se venceram até a promulgação da emenda, eles são preclusos, ou seja, não voltam, não haverá prorrogação. Perfeito. Então todos aqueles prazos, Ednes, que venceram antes da promulgação da emenda constitucional permanecem vencidos. Só serão prorrogados os prazos que até a promulgação da emenda constitucional não se venceram ainda. E aí nós entramos numa exceção, mas essa exceção a própria emenda constitucional trouxe. Que é o exemplo do afastamento dos apresentadores e comentaristas, na realidade é a proibição até então, a vedação da transmissão, de programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Qual era a data anterior no calendário eleitoral? Era 30 de junho. Teve até muitos que cuidadosamente se afastaram. Que era a orientação que nós dávamos. Afinal de contas, o processo da emenda constitucional de votação não estava ainda perfeito. Não havia sido aprovado. Foi então, de 30 de junho para que dia? Para 11 de agosto. Para 11 de agosto. Mas nesse caso você vê que é um prazo que já estava vencido com a promulgação da emenda constitucional. Sim. Então por que esse foi alterado? Porque o próprio texto da lei trouxe a ressalva. Como ela trouxe a ressalva, olha gente, o que é que ela diz?
Os apresentadores e comentaristas de programa de rádio e TV não precisam se afastar no 30 de junho, vocês vão se afastar no dia 11 de agosto. Por isso que mesmo esse prazo vencido, ele foi prorrogado. Mas ele foi prorrogado porque está explicitamente na emenda constitucional. Todos os prazos explícitos na emenda constitucional, que foram prorrogados ainda que vencidos, aí vai valer o que está na emenda constitucional. Muito bem. Agora, todos os outros que não estão mencionados e a própria emenda constitucional diz esses já vencidos estarão vencidos. Aí você toca na desincompatibilização que você me falou, né? Perfeito. E aí segue a regra que eu falei agora, geral. Ou seja, aqueles prazos, nós temos 3 basicamente prazos de desincompatibilização, Edinho. Que é de 6 meses, 4 meses e 3 meses. Né? E aí nós temos lá na Lei Complementar 6490, quem são as pessoas? São muitos cargos, são muitas funções. Sim. Eu passaria aqui o programa todinho enumerando todos, verdade. Né? Mas basicamente o que é que a emenda constitucional disse? Ela disse aqueles prazos já vencidos continuarão vencidos. E aí se a gente for lá pelo calendário na matemática, os prazos de 6 meses de desincompatibilização e 4 meses já ficaram para trás. Porque um era 4 de abril de 2020 que venceu e o outro, se me fala, era 4 de junho de 2020. O único que não havia vencido era o de 3 meses. 3 meses. Que é basicamente o afastamento para servidores públicos, para aquelas pessoas que exercem um cargo que não seja de chefia. E 3 meses pública. Agora ficou com relação a 15 e 29 de novembro. Exatamente. Aí nós vamos utilizar o 15 de novembro como parâmetro. É aquele caso de quem, Everton, ocupa cargo de confiança? Vai depender do cargo, Edinho. Vai depender muito do cargo, tá? Eu costumo dar alguns macetes quando eu dou algumas palestras, alguns cursos, que a gente vai pegando pela importância. Quanto mais alta a patente, mais antes ele deve se afastar. Quanto menor a patente, a gente vamos dizer que ele ocupe um cargo na esfera federal, né? Na esfera federal, lá em cima, né? Um cargo na esfera estadual ou um cargo na esfera municipal. Então essa análise tem que ser feita, né? Também, mas também é o grau de importância desse cargo nessa unidade da federação. Perfeito. Um exemplo, um secretário municipal, o afastamento dele basicamente será 6 meses. 6 meses, porque já passou. Porque ele está no topo da hierarquia, só abaixo do prefeito. Já aquele que ocupa um CDS1, um exemplo? Vai ser os 3 meses, basicamente. Os 3 meses. Que dá que dia? 3 meses a gente vai ter que ver no calendário eleitoral. Vai ter que contar, né? 3 meses para o dia da eleição. Fazer a contagem. O TSE, inclusive, já está promovendo essa alteração. Eu acho que dá 15 de agosto. Se não me falha a memória, 15 ou 16 de agosto. 15 ou 16 de agosto, é verdade. Bom, então essas mudanças em termos de datas. Nós temos algumas outras mudanças em termos de data também, né? Também? Ainda? Por conta da alteração da data da eleição, alterou também o prazo das convenções partidárias. Sim. Das convenções, dos registros. Os prazos e também a forma de realizar essas convenções. Exatamente, né? No processo eleitoral normal, sem a afetação da pandemia, aí é bom esclarecer o seguinte, Edinho Duarte. Essa emenda constitucional, ela vale apenas para as eleições de 2020. É bom esclarecer ao eleitor, ao cidadão, que as regras do processo eleitoral nenhuma mudaram. Nem as datas. Excepcionalmente para a eleição de 2020 é que essas datas permanecerão. Não houve alteração. Muito bem claro. Não houve alteração na Lei 9.504, que é a Lei de Eleições. Não houve alteração na Lei Complementar 6490, que é a Lei de Inelegibilidade. Não houve alteração na Lei 9096/95, que é a Lei dos Partidos Políticos, e nem alteração no Código Eleitoral, que são os diplomas mais usuais da Justiça Eleitoral para o processo eleitoral. Exemplo, as convenções partidárias. Antes era 20 de julho a 5 de agosto. Sim. Como nós tivemos o adiamento de 42 dias para a eleição, adiamos também 42 dias esse prazo, que agora vai ser 31 de agosto a 16 de setembro. 31 de agosto a 16 de setembro é o prazo das convenções. E aí teve uma regra assim. Permitiu-se que essas convenções sejam feitas de forma virtual. Né? Eliminou-se para essa eleição aqueles livros de registro de ata. Porque tudo aquilo que fere ou tem uma possibilidade de fazer realizar uma contaminação, né? De contágio, de pôr em risco a saúde. Não. E os livros a gente sabe como funciona, né? Todo mundo rubrica ali as atas. Inclusive houve autorização do TSE para que se utilize o próprio sistema Candex, que é um sistema que os partidos políticos e candidatos utilizam para efetuar o seu registro de candidatura. Então ele pode realizar ali dentro a ata dele, a reunião dele,
e registrar. E as convenções também, Everton, não precisam ser presenciais. Exato, são virtuais. São virtuais. É a autorização para que realize essas convenções virtuais. Então eles terão dia 31 de agosto a 16 de setembro para realizar as convenções e a partir do próprio 31 até o dia 26 de setembro para fazer o registro de candidatura. Mas por que, Everton, isso? Porque se um partido optar por fazer no dia 31 a sua convenção e já decidir ali todos os seus candidatos, ele já pode fazer o registro da sua candidatura no processo judicial eletrônico, que nós chamamos, que é o PJE. Que é mais uma inovação, Edinho, mas não tem nada a ver com a pandemia. Mas tem a ver com a implementação do processo judicial eletrônico no Brasil mesmo, né? Essas eleições já seriam as primeiras eleições municipais totalmente informatizadas. Legal. Não há mais processo então, físico. Essa medida aí vai fazer parte lá diante do novo normal, da própria eleição. Já era antes do novo normal, inclusive. Já era, né? Isso já é uma previsão, tá, o PJE já é aplicado no TRE, nos tribunais regionais eleitorais. Legal. E agora seria implementado nas zonas eleitorais. Para todo o processo, acabou aquele processo físico. Você lembra? Papel, aí folha, aí foto. Não, tudo eletrônico. Na sua opinião, eu vejo o seu dinamismo, quem está ouvindo e assistindo o nosso programa pelo Facebook, está dando para perceber que você fala com desenvoltura, sem nenhum papel na mão e com conhecimento, dando uma demonstração grandiosa de conhecimento. Qual é a sua experiência no que diz respeito a esse trabalho que hoje o senhor desenvolve? O senhor veio do estado do Pará. Qual é a sua formação profissional? Eu sou bacharel em Direito, especialista em Direito Processual. Mas eu entrei no tribunal há 14 anos. Vou fazer 14 anos agora em agosto. Entrei novinho, 20 anos eu tinha. Nossa, 21 anos. É porque eu fui chefe de cartório eleitoral durante 8 anos. Eu fui chefe de cartório eleitoral na primeira zona da Amapá. Também fui chefe de cartório na segunda zona eleitoral aqui de Macapá, nas eleições de 2012. E chefe de cartório na 11ª zona em Serra do Navio. Então, eis porque fala com intimidade. Está dando agora para entender. O TSE, ele seguirá a recomendação sanitária e excluirá a identificação biométrica no dia da votação. Essa foi uma decisão, é novidade, é coisa fresquinha. Exatamente, né? Foi tomada semana... Explique direitinho como é que vai se dar isso daí. Porque o que acontece, Edinho? Nós, aqui no Amapá, desde 2013, as nossas primeiras eleições totalmente biométricas foram realizadas em 2014. Desde 2013, o estado do Amapá foi um dos primeiros estados a realizar a eleição 100% biométrica. O que é isso? Para traduzir para o eleitor, é a identificação do eleitor por meio da digital. Aqui nós já estamos acostumados a isso, mas o Brasil ainda não está 100% com a biometria. Não, né? Há vários estados ainda realizando a biometria que tiveram que suspender por conta da pandemia. Nós no Amapá não, nós já temos uma experiência, já estamos aqui, nós vamos para a quarta eleição já 100% biométrica. E o que é que essa eleição biométrica traz, Edinho? Que era o que a gente sempre primou, ela trazia a segurança. Nós não nos importávamos tanto com o tempo despendido, porque uma eleição com identificação biométrica, ela demora um pouquinho mais. Há filas, porque você precisa identificar o eleitor pela digital. E a gente sabe que existe algumas falhas, porque os cidadãos às vezes têm a digital um pouquinho mais falha, né? O próprio eleitor às vezes não está bem calibrado. Existe um protocolo de identificação que é editado nas resoluções do processo geral da eleição, que na eleição passada eram 8 tentativas, para ir você não conseguindo identificar ele através da digital, você ia para o processo manual. Para essa eleição foi reduzido para 4 tentativas biométricas, né? Isso antes, com a edição da resolução, como eu falei, antes da pandemia, né? Só que o que é que aconteceu? O presidente do TSE, alinhado com infectologistas da Fiocruz, do Albert Einstein, deliberaram por suspender, por tentar verificar esses infectologistas que existe um risco muito grande de contaminação por conta da identificação biométrica. Porque o que é que acontece, Edinho? O eleitor vem com a sua digital lá no leitor biométrico e ele taca o dedinho dele. O próximo vai vir e também vai tacar. E assim você vai continuar. Só que o que é que acontece? Eu preciso limpar esse leitor biométrico. Na hora que eu limpo, porque eu não posso utilizá-lo
constantemente, como se fazia antes, o álcool em gel, os técnicos do TSE descobriram que ele danifica o leitor. Então existem dois problemas, tanto o de dano ao equipamento público, quanto o que já existia antes, que era a demora na identificação do eleitor. E a demora gera o quê? Fila, aglomeração. E você põe em risco aí quem? Todos do processo eleitoral, todos os atores. Tanto os eleitores quanto os cidadãos e os nossos colaboradores, nossos mesários. Tá tudo muito bem, a ouvinte está dizendo aqui para o senhor. Mas ela está perguntando o seguinte, e o teclado na hora de votar? O teclado, ela já não está falando mais daquele equipamento da biometria. Se não vai ter a biometria por causa do vírus, por que o eleitor vai ter que tocar no teclado da mesma forma? Porque, como eu falei, qual é o problema da identificação biométrica? Para o risco para o eleitor e para os nossos colaboradores é a aglomeração, é a fila. Você entendeu? A gente não se preocupou tanto com o dano no equipamento, mas com a aglomeração, que não existe quando a identificação é manual. Ela é reduzida, você entendeu? E aí o que é que vai acontecer? São dois equipamentos diferentes, o teclado e a identificação, desde 2014, a gente identificou que há um atraso, há uma aglomeração, há uma fila. É isso que nós precisamos evitar. Né? Porque quanto à questão da possibilidade de contágio, suponhamos uma remota do eleitor colocar o dedinho no teclado da urna e se contaminar, ele depois vai fazer a sua asepsia com álcool. Haverá antes e depois, né? Antes e depois. O que eu mencionei do álcool para danificar era o mesário utilizar para limpar o leitor biométrico. Tá perfeito. Então se justifica, tá dando para entender perfeitamente. Esta pergunta aqui é do ex-deputado PJ. O TSE está pensando em um horário especial para a votação de pessoas com idade acima de 60 anos? É uma pergunta que ele se encaixa, não sei se já tem 60, mas tem um público, né? Um público que precisa de uma atenção especial. Essa primeira reunião do presidente do TSE... Tem 65, né, PJ? Está respondendo aqui. Um bom dia para você, meu grande causídico, grande operador do direito, ex-deputado estadual, ex-vereador de Macapá, abraçando também a doutora Isabel e a vereadora Adriana e o deputado estadual Paulinho, grande e venerável Paulinho. Essa decisão do presidente do TSE, baseado nessa consultoria dos infectologistas da Fiocruz, do Albert Einstein, foi criado um comitê para tratar esse tipo de assunto. E a primeira deliberação do comitê foi essa, né? Esse comitê se reunirá semanalmente. E o próximo passo e vários outros passos será exatamente isso, Edinho. Como funcionará o processo de votação em si, para que você resguarde todos os atores do processo eleitoral. Não só os eleitores, como os nossos colaboradores da Justiça Eleitoral, que também estarão ali expostos, os mesários, né? À contaminação. E por conta disso, verificar as questões das prioridades. E isso também está sendo estudado e analisado pelo TSE. Não só as pessoas de maior idade, como também as pessoas com deficiência, as grávidas, lactantes, todas essas pessoas, elas estão sendo observadas pelo comitê com carinho, para que a gente possa estabelecer o melhor protocolo. Ainda haverá esses protocolos, serão decididos pelo comitê, né, e pela consultoria do TSE, para deliberar como nós vamos realizar isso. Muito bem. Bom, Garcia Brito tem uma pergunta para fazer para o senhor, vamos ouvir. Vamos ouvir aí a pergunta do Garcia Brito. Não existe mais a chamada coligação para as eleições proporcionais, mas se fala em quociente eleitoral e se fala também na sobra de votos que ajudariam a eleger as pessoas menos votadas. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Acabou mesmo a coligação para as eleições proporcionais? Está perguntando sobre as coligações. Elas acabaram para as eleições proporcionais. Ele está querendo saber como é que vai se dar agora esse cálculo. É a primeira eleição dessa forma? Isso. Então é claro que o TRE já está preparado para isso, né? Exatamente. É porque às vezes não podemos confundir, Edinho, a questão da finalização das coligações com o cálculo aritmético para a eleição de um candidato. Porque aqui é o sistema proporcional de votação, que é outro sistema.
Vamos traduzir aqui para o eleitor entender. Sim. Houve uma emenda constitucional em 2017, a emenda constitucional 97. Sim. Lá, essa emenda em 2017, ela acabou com as coligações. O que são as coligações? São a união de partidos políticos, né? Perfeito. Eles se juntam para conseguir formar, então, o coeficiente partidário, para que ele possa votar, né? Essa emenda constitucional, ela acabou com as coligações. Sim. E ela deixou bem claro que isso será realizado pela primeira vez nas eleições de 2020, que é agora nas eleições municipais. Sim. Então não existe mais coligação para vereador, realmente. Então. Para os cargos de prefeito está normal. Porque o sistema até de eleição é majoritário, ou seja, o mais votado vence. No sistema proporcional, não. Existem o cálculo do coeficiente eleitoral e o partidário. O que é isso? Vamos traduzir. Você pega o número de votos válidos de que o partido, o número de votos válidos de todo município, vamos supor que a circunscrição, Macapá. Você pega todo o número de votos válidos de Macapá e divide pelo número de cadeiras. Esse número você vai ter é o coeficiente eleitoral. Você vai ter este número dessa matemática. Isso é um pouquinho complicado de explicar, porque hoje o sistema faz tudo, mas eu vou tentar traduzir. Pronto, você tem um coeficiente eleitoral, que é um número fechado, né? Aí o que acontece? Você vai calcular então o coeficiente partidário. É o número de votos válidos recebidos pelo partido, divididos por esse coeficiente eleitoral. E aí você vai ter o número de vagas de cadeiras que esse partido vai conseguir. Antes, os partidos se coligavam para conseguir fechar esse número. Perfeito. Hoje não mais Hoje mesmo. Não mais. E a ideia do Congresso com isso é realmente fechar o número de partidos. Mas diminuir. é preciso entender que acabaram as coligações, mas não acabou a exigência do quociente eleitoral. Exato. Isso é importante. A pessoa pode, que como você bem falou agora, este quociente eleitoral ele era atingido pela reunião dos partidos, de todos os candidatos que compunham os partidos de uma determinada coligação. Não tem mais coligação, mas o quociente eleitoral, a exigência da lei para que se alcance aquele patamar de votos, para se pensar no primeiro eleito e daí por diante, pela questão da proporcionalidade, permanece inalterado. Exatamente. Houve até uma alteração por conta disso no número de candidatos, né? Sim. Porque para cá, para o Estado, nós teremos 150%. Então, cada partido, nós teremos, isso é um fato, nós teremos um volume muito alto de processos de candidatura. Porque com a coligação antes, com a regra anterior, cada coligação ou partido poderia lançar até 200%. Certo. Ou seja, o dobro do número de cadeiras. Mas aí você tinha 5 partidos dentro da coligação. Então você reduziu o número de processos, porque aqueles 5 se enquadrariam naquele número fechado de 200%, que seria Macapá. Nós temos quantos vereadores hoje? 23, né? 23. Seriam 46, então. Mas para 5 partidos. Hoje, como é a regra? Como não tem mais coligação, cada partido pode lançar até 150%. Então, ou seja, 23 mais a metade. 35, daria 35 cadeiras. Daria 35 candidatos. 35 candidatos. Aí você pega, antes, se ele pudesse coligar 5 partidos, então, por exemplo. Perfeito. Você vai multiplicar aqui por 5. Então vai aumentar mais do que os 46. Isso valoriza muito também a questão partidária, valoriza os partidos, né? Agora é importante destacar que isso o partido não é obrigado a lançar todo o número de cadeiras que ele pretende. O que ele é obrigado a observar, é até bom, é o percentual de gênero. Eu não sei se ficou muito claro, o Garcia perguntou sobre a questão das sobras, não é? Vamos para um número hipotético aqui. Vamos dizer que 10 mil votos seja o número do quociente eleitoral exigido, que um partido tenha que alcançar. Sozinho, dificilmente um candidato vai chegar a 10 mil votos. Mas a soma dos 35 pode chegar a 10 mil votos. Dentro desses 10 mil votos, tem um candidato lá que teve 5 mil votos. Dentro desses 35. Mas ele não alcançou com os demais esse quociente eleitoral. Nós tivemos isso na eleição passada, já que em que um partido não alcançou o quociente eleitoral, mas elegeu um deputado federal, que foi o ex-governador Camilo.
Então, este que ganhou, que teve 5 mil votos aqui, Everton, ele está no cenário de candidatos que não alcançou ali naquele cenário os 10 mil votos. Ele vai esperar uma sobra para entrar? Exatamente. Como é que funciona o sistema? Pega-se o número de todos os partidos, né? Toda a votação de cada aquele um. que alcançar o coeficiente partidário, ele ganha uma vaga. Automaticamente já ganha uma vaga. Ou duas, ou quantas ele conseguir. Perfeito. Aquilo que sobra não se perde. Tá. Separa-se aqui pro partido. E assim faz-se com todos os partidos. Até você conseguir preencher as 23 cadeiras, por exemplo, aqui da capital. Perfeito. Suponhamos que depois disso, você ainda tenha vagas sobrando de cadeiras. Você só conseguir realizar com isso, e os partidos todos só conseguiram realizar 21 cadeiras, sobraram 2. Volta-se de novo a matemática, acresce-se mais uma rodada de sorte. Mais uma rodada de sorte. Lembrando que existe também o que a gente chama nota de corte, que é muito comum para quem faz concurso e tudo, que é 10%, né? Então aquele candidato também que não for eleito, que não preencher, mas ele tem que ter pelo menos 10% desse coeficiente partidário para que ele possa ser puxado, resgatado. Ou seja, vamos lá, o que acabou de falar o Everton é muito importante, hein, gente? Olha só, nenhum candidato pode pensar, num cenário de 10 mil votos, em ser eleito com menos de 1.000. Exato. Por causa da nota de corte, que é lei agora, impôs aí uma nota de corte. Por que está acontecendo isso agora? Porque em determinados momentos, eu me lembro do doutor Enéas, que carregou muita gente com ele. Tiririca, não foi? Exatamente. Doutor Enéas, que tinha prometido que não seria candidato a não ser presidente da República, numa certa oportunidade, na história da política brasileira, né? Ele, um crânio, um cara inteligentíssimo, um homem genial, admirava muito, e admiro ele, mesmo em memória. Ele foi lá e mudou aquele compromisso em cartório que ele tinha, de não concorrer mais, e passou a concorrer por causa das exigências de se alcançar um patamar de votos do partido e tudo mais. E ele carregou muita gente com ele, assim como o Tiririca e outros. Então isso agora foi corrigido, né? Exatamente. Existe também o que a gente brinca, nota de corte. Ou seja, o número mínimo de votos que ele precisa, de percentual de votos que ele precisa, para que ele seja resgatado pelo partido que alcançar o coeficiente partidário. Existe só uma diferença. Né? Isso é para que ele consiga essa cadeira, mas isso não vale para os suplentes. Ou seja, suponhamos que foram fechadas todas as 23 cadeiras daqui do município de Macapá. Foram fechadas todas, e todos foram fechados porque todos preencheram o coeficiente partidário e a nota de corte, o exemplo. Só que logo abaixo tem um suplente que não preencheu. Esse suplente, para os suplentes, não vale essa regra. Porque isso é para preencher as vagas. Agora, se depois de preenchidas as vagas houver uma vacância, seja por qual motivo, esse suplente, que está o primeiro logo embaixo, que não preencher, não tem problema nenhum. Ele vai ser resgatado depois. Sem problema algum. Mas é assim, porque essa regra é para os eleitos. Não né? Para suplentes. Tá, no caso dos suplentes, eles ficam mesmo aguardando uma vacância, já que na qualidade Digamos de suplente. Que o partido conseguiu 2 cadeiras. Um conseguiu 5 mil votos e o outro conseguiu os 1.000 votos, por exemplo. Então esses 2 preencheram o coeficiente. Esse terceiro aqui, que é o suplente do seu partido, não conseguiu. Ele ficou com 300 votos. Mas ele é o primeiro suplente. Embaixo dele tem outro com 200, com 100. Entendi. E por alguma razão, um desses 2 depois abre mão da vaga. Ou ele renuncia para assumir um cargo, ou falece. Aí não tinha parado para pensar nisso, olha, com relação aos suplentes. Os suplentes, de alguma forma, estão beneficiados. Olha, só para registrar antes, pessoal, está todo mundo mandando um abraço para você mesmo. O Bânia Lobato, bom dia, Dinho, parabéns pela entrevista. A Estela Pastana, bom dia, Dinho, show a entrevista do Everton. E Mara Oliveira, parabéns, Everton Fernandes, sempre explanando com muito conhecimento, com desenvoltura, dominando o assunto. Bom dia, querido Edinho. Não, o pessoal se manifestando, Everton, gostando da tua entrevista. Agradeço. Eu não sei se o Edinho já abordou, Everton, bom dia. A questão da regra com relação, o que é que o pré-candidato já pode, nós falávamos agora há pouco nos bastidores, ainda não, com relação à rede social, o que é que já pode fazer, o que é permitido agora, é permitido, né? Nesse momento que antecipa as eleições agendadas para o dia 15 de novembro? Existem 2 situações, né? A do pré-candidato
e do eleitor, do cidadão. Sim. Uma coisa é o pré-candidato, outra coisa é o eleitor, aquele que está pensando em votar e defendendo já uma pré-candidatura. Exatamente. O que acontece? A propaganda eleitoral, ela inicia a partir do dia 27 de setembro. Ou seja, a partir do dia 27 de setembro, inclusive para a internet, aí é deferido iniciar a propaganda eleitoral. Tudo que é realizado antes tem que ser verificado a situação no caso concreto. Porque pode configurar uma propaganda eleitoral antecipada, que ela é vedada. Mas existem ressalvas que a própria legislação traz. Há ações e atos de pré-candidatos que ele pode realizar e que não vai ser considerado propaganda. Eu costumo também dizer nos meus cursos o macete. Se ele não pedir explicitamente o voto, ele pode fazer o que ele quiser. Entre aspas, né? Se ele não pedir explicitamente voto. Isso, inclusive, está objeto de discussão no TSE, por conta do excesso e do abuso que está havendo, né? Porque hoje houve em eleições passadas. Os políticos atuais e os pré-candidatos, claro, estão utilizando muito mais a rede social por conta da pandemia. Enfim, são ferramentas que são indispensáveis neste momento. E é claro que elas vamos fazer uma diferença aqui entre o pré-candidato, o que ele está fazendo, e o que alguém está fazendo em prol dele. Em prol dele. Vamos lá. Isso. Eu tenho uma informação, não sei se você pode confirmar, você tem mais autoridade que eu neste assunto, de que já existe até uma decisão, uma jurisprudência sobre o eleitor pedindo voto para o Ed Wilson. Olha, eu vou votar no Ed Wilson, ele tem umas plataformas muito boas e tudo mais, como se eu estivesse falando aqui no ar, para o Ed Wilson, pro Ed Wilson. Não é ele que está falando, sou eu. Eu estou demonstrando aqui a minha intenção. É permitido? Permitido, não há problema algum, porque a própria resolução de propaganda eleitoral, quando ela trata no campo da internet, a gente até deu nesse curso, agora, semana passada, nós estávamos num curso no tribunal do nosso projeto de cidadania, que leva a informação para os pré-candidatos e cidadãos. E na resolução de propaganda eleitoral, eu sempre costumo dizer no curso, prima o princípio da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento. O eleitor, o cidadão, pode manifestar. O que ele não pode é realizar os abusos. O que ele não pode é ofender a imagem, a honra de determinada pessoa. Mas ele pode manifestar sua opinião favorável ou desfavorável a qualquer pessoa, a um pré-candidato. E isso não é considerado sequer propaganda eleitoral. O doutor Alex está perguntando para o senhor, ele é advogado do PL 22. São práticas vedadas, se o senhor dizer se são ou não são, pedido do voto direto do voto, ter gastos excessivos, abusar dos meios de comunicação e do poder político, antecipar gastos de campanha já agora e utilizar logomarcas, símbolos e slogans de campanha. E também contratar marketing da campanha. São práticas vedadas? Vai depender do caso concreto. Em tese, algumas dessas enumeradas pelo Dr. Alex são condutas que podem ser consideradas condutas vedadas aos agentes públicos se realizadas fora do período. Que é 3 meses, né? A maioria das condutas vedadas aos agentes públicos, ou seja, é o administrador público, ele realizar esse tipo de prática, de conduta, depois desse prazo, ele pode sim sofrer alguma reprimenda. Né? Um exemplo que nós temos é fazer aumentos, reposição salarial, né? Promoção, realizar gastos, participar de inaugurações, né? Realizar publicidade institucional. Né? Como nós estamos numa eleição municipal, a publicidade institucional ela só é permitida para os governos federal e estadual. A partir do semestre da eleição, que é que nós estamos, os governos municipais não podem realizar publicidade institucional. O que é a publicidade institucional? Você pergunta, né, Edinho? É a propaganda do governo. Onde ele propaga as informações de caráter educativo ou informativo para a população. Existe só uma ressalva. É bom frisar que a própria emenda constitucional 107 trouxe. Ela permitiu aos municípios, porque é vedado aos municípios realizar essa publicidade institucional, ela permitiu a eles realizar a publicidade institucional para o Covid-19. Informações por conta da segurança da saúde, né, da população. Pois é, sobre isso tem uma polêmica, de que se o pré-candidato ele estaria cometendo crime eleitoral, se tornando garoto propaganda
da Covid-19, dando orientações, fazendo uma campanha educativa, sem pedir o voto? Em tese não. Em tese não. Tá bom. Em tese não. Bom, nós estamos caminhando, ô Herônimo Neri. Tem alguma pergunta aí? O que só temos a observar, Edinho, que eu sempre costumo dizer em esfera de propaganda e tudo, é o bom senso. O bom senso, né? O bom senso ele deve primar, e muitas coisas a gente sabe, ainda mais numa situação dessa de pandemia, em que vidas foram perdidas, ceifadas, os números viraram rostos e nomes. Sim, nós temos que tomar muito cuidado, até cuidado. porque a própria legislação veda propagandas apelativas. Nós não falamos das fake news no período eleitoral, como causando aí inúmeros danos, já tivemos nas eleições passadas. Isso. E agora, com o advento das redes sociais, todo mundo acessando, porque em determinado momento, Everton, as redes sociais representam um território sem lei, não é? Mas agora já temos o marco regulatório, já temos aí, inclusive, a construção de regras que estão sendo discutidas no âmbito do Congresso Nacional e também da parte da Justiça, aquilo que já está, inclusive, judicializado, CPI das fake news, inquérito das fake news. É preciso tomar muito cuidado. O eleitor ele precisa tomar muito cuidado, o militante político precisa tomar muito cuidado. Se ele estiver produzindo fake news em nome do seu candidato, ele poderá estar prejudicando aquele projeto político, hein? Exatamente. É bom até a gente diferenciar, Edinho, a questão da fake news, porque são esferas, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil administrativa. Na esfera criminal, nós não temos uma legislação comum penal que trate sobre fake news. Para você ter uma noção, não está em discussão no Congresso. Né? Nós não temos. A competência para legislar na esfera criminal, penal, é do Congresso Nacional. Nós não temos. O que é que se utiliza hoje na esfera comum? O que é que se utiliza hoje como fundamento para uma fake news? Se você, uma pessoa ofendida, ou difamada, ou a propagação de um fato que pode trazer um clamor e um perigo. É utilizado ainda hoje o decreto-lei, ou seja, a lei de contravenções penais, no artigo 41, que é onde você causa esse clamor, ou a lei dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. É esse dispositivo que é utilizado na esfera comum. A esfera eleitoral, por sua vez, ela já está na frente. Desde 2019, ano passado, foi editada a lei, acho que é a 13891, se não me falha a memória, em que ela previu a denunciação caluniosa eleitoral. Perfeito. E é muito importante destacar isso, porque é um crime de pena alta, de 2 a 8 anos de reclusão. Você dá causa à instauração de um inquérito policial, de um processo administrativo, de um processo judicial, de uma ação de improbidade administrativa a uma pessoa para um fato que você sabe que ela não cometeu, você é passível de responder por denunciação caluniosa. Perfeito. Nós temos a denunciação caluniosa comum, na esfera penal comum, e na eleitoral. Foi a inclusão desse artigo, é o 326A do Código Eleitoral. E então o cidadão tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Até no curso que a gente dá sobre propaganda eleitoral, lá eu falei, a comunicação via os aplicativos do WhatsApp não há problema nenhum o eleitor manifestar sua opinião nos grupos restritos ou privados do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, não há problema nenhum. O que ele tem que verificar é o que ele propaga. Porque se ele replicar essa fake news, ele está passivo. Vai responder. Ele pode responder. Muito bem, vamos então para as considerações finais. Aqui no finalzinho da nossa entrevista, olha, o tempo passou porque é um momento importante e a entrevista é extremamente palpitante. Nem tudo a gente conseguiu abordar, mas eu me dou por satisfeito relativamente. Vamos ter outras oportunidades, assim que for possível, até por telefone, se não for possível presencialmente, e a gente vai sempre se abastecer de informações da parte do Everton, que fala pelo TRE com relação às eleições que serão realizadas em 15 e 29 de novembro. Para encerrar, você acha que o futuro das eleições no Brasil, elas serão digitais completamente? Nós vamos chegar ao ponto de não sair de casa e votar por aplicativo, com muita segurança, alguma coisa nesse sentido?
Edinho, a minha opinião pessoal, não tenho dúvida disso. Nós caminhamos para isso. Caminhamos, né, para isso, né? Como você bem mencionou aqui antes nos bastidores, nós estamos num novo normal. Um dos novos normais que a gente verifica é o home office. Muito provavelmente essa vai virar a regra para aquelas funções que se pode realizar por home office. Né? Nunca mais nós conseguiremos fazer da mesma forma. As reuniões que antes eram presenciais vão ser feitas pelo aplicativo, e eu não tenho dúvida que as eleições, elas caminham para isso. Muito bem. Bom, eu agradeço então pela presença aqui do Everton, do TRE, que nos proporcionou uma enorme oportunidade aqui de conhecimentos que dizem respeito ao processo eleitoral. Todo mundo ligado, eu vejo todo mundo aqui nas redes sociais nos acompanhando também pelo Facebook, pelas plataformas do programa Edinho Duarte Comunica, parabenizando esta grande oportunidade gerada ao eleitor amapaense. Everton, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Edinho. Eu gostaria de agradecer a todas as mensagens aqui, né, positivas que eu recebi, né, várias pessoas aqui elogiando, né, o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos, não dá para citar o nome aqui porque eu não lembro de todos, é verdade. Mas com certeza são pessoas queridas. Agradecer a oportunidade que o programa nos dá, né? Agradecer a nossa gestão do tribunal que nos permite trazer e levar essa informação. Peço desculpas se eu não me fiz ser claro em alguma informação. Muito claro. Mas é porque a gente é pego de surpresa, as perguntas são ao vivo, né? Nada combinado. Nada combinado, nenhuma, né? Nem o meu nome foi combinado. Perfeito. E então, mas eu agradeço, peço desculpas se eu não me fiz entender, mas eu estou à disposição. Muito bem. Né, para poder tentar ali sanar alguma pendência, alguma dúvida que porventura tenha ficado para a população. Muito bem, nós conversamos aqui com o Everton, portanto, e